E já que estamos em família, como eu disse agora há pouco, vamos falar sobre gestão financeira familiar, um assunto importante com o nosso consultor financeiro Marcelo Segredo. Boa noite, Olá, Marcelo! Fábio. Boa noite. Seja bem-vindo novamente ao nosso programa, viu? Obrigado. E olha, um assunto realmente que é importantíssimo, até porque Bastante. eu vejo muitas famílias discutindo, né, até se separando por conta de problemas familiares financeiros. Exato. Né? Dinheiro que é de um, dinheiro que é de outro, um que diz que está pegando dinheiro do outro, outro que está pegando dinheiro do um, e a gente acaba entrando aí numa discussão que não vai ter fim. Na verdade, a gente fala até numa palavra que eu nunca tinha ouvido falar, mas já ouvi falar com a sua consultoria, a infidelidade financeira. Isso existe de fato? É mais comum do que se imagina, Fábio. É mesmo? Muito, muito comum. O que é a infidelidade financeira? Olha, a infidelidade financeira, ela acontece de uma forma tão espontânea entre casais que eles acabam nem percebendo. Por exemplo, hoje, suponha que eu estava vindo para cá, aqui para a Rede Vida, e antes de chegar aqui, eu parei numa padaria, tomar um café, um lanche, alguma coisa, e não lancei isso no balanço financeiro da família. Eu estou sendo infiel financeiramente, porque eu não estou comunicando para a minha família o quanto eu estou gastando. Aí, de repente, né, o pessoal que está nos assistindo vai falar, nossa, esse cara deve ser um carrasco com a esposa, né? Um café, né? Um café tem que lançar na planilha? Sim, tem que lançar. Da mesma forma, Fábio, eu tenho o hábito de tudo que eu vou comprar, eu já até comentei isso aqui no programa com vocês, falou, pô Marcelo, eu também sou desse jeito. Tudo que eu vou comprar, eu chego para minha esposa e falo, olha, eu estou querendo comprar tal coisa, o que você acha? Eu compartilho com ela a minha intenção de compra. Já ela não faz isso. Ela fala, olha, eu comprei. Não deixa de ser uma infidelidade financeira. Tudo bem que ela é quem gerencia as nossas finanças, então ela sabe se pode ou não comprar. Mas o fato de comprar sem comunicar já é uma infidelidade financeira. Pior ainda se realmente esconder e afetar as finanças da família, que é o que acontece hoje com 80% dos casais, Fábio. 80% dos casais. De cada 10 pessoas, de cada 10 famílias que eu atendo, 8 cometem algum tipo de infidelidade financeira e de cada 10 também, 8 é cada um por si. Contrariando, Fábio, até mesmo o que diz a Bíblia. Em Marcos, salvo engano, 10, 8, diz que homem e mulheres se unirão numa só carne. E não é isso que o pessoal pratica no casamento. Então, no caso, por exemplo, as pessoas que não se comunicam sobre o que estão investindo ou consumindo ou gastando... Se fosse investindo, estava bom. Você não comunicar que está investindo, pelo menos está investindo, mas o pior é que não é. Não é assim que não funciona. é assim que funciona. Fábio, eu atendi um casal essa semana, que é o que eu falo, né? Quanto mais a gente conhece o ser humano, é complicado. Mas veja, a esposa sempre teve uma renda muito maior que o marido e sempre foi cada um por si. E eles têm uma filha em comum. Só que com essa crise financeira que está pegando feio no país, a renda dela caiu muito e ela está precisando de ajuda financeira dele para conseguir pagar até mesmo a escola da filha. E o marido falou, olha, eu não tenho dinheiro para te ajudar. E aí ela descobre, sem querer, chega um boleto na casa, ela vai abrir uma gaveta da casa, pega um boleto, o camarada tem como hobby, ela não sabia desse hobby, fazer aulas de pilotagem de avião. Tá. Ele gasta R$ 2.500 por mês fazendo aulas. Ela até chegou a ver fotos dele em avião. Ela falou, mas o que é? Ah, um amigo meu que me deu de presente uma aula de avião. Que amigos, né? Tá parecendo amigo do Lula, né? Ganha tudo. Bom, não vou entrar nessa questão. Mas vamos lá. Então, veja, ele não abre mão de um hobby caro
e não ajuda a esposa a pagar a escola da filha. Pois é, quer dizer, e Então, uma coisa que é bem conflitante, né? Conflitante. Mas, Fábio, é impressionante, é difícil, pelo menos para mim, né, que eu sempre tive um casamento de muita cumplicidade em todos os sentidos, principalmente a cumplicidade financeira. É difícil você encarar casais que levam as finanças dessa forma. Hoje, 80% dos divórcios do país são relacionados à área financeira. E não depois do divórcio, né? É antes. Não, é antes. O problema já é antes. Já é antes. Baseado em pesquisa, 80% dos divórcios ocorrem por causa da questão financeira, devido à questão financeira. E às vezes você está falando aí de um valor, vamos dizer assim, considerável, mas às vezes uma coisa de pequena monta, né? Às vezes um valor pequeno já é um motivo de uma briga, não é? Já é um motivo de uma discussão e às vezes por coisas não tão significativas, mas banais. E que aí as pessoas acabam cometendo dessa infidelidade financeira. Exato. Eu tenho uma pergunta para você a respeito da união do dinheiro. Manda. Né? Já que você falou aí citou até um trecho bíblico, unir o dinheiro do casal ou cada um com a sua renda? Qual que é o correto? Fábio, o negócio é o seguinte, você tem que encarar um casamento como uma sociedade. Você casou, você tem um sócio, tem uma sócia para a qual você precisa prestar contas. Casamento, onde não se une as finanças e não se conversa sobre dinheiro, é um casamento que não prospera financeiramente. É um casamento que a gente, tipo o casal que eu acabei de dar o exemplo, estão juntos há 22 anos. E eu posso te afirmar que é um casal imaturo financeiramente. Estão juntos há 22 anos e nesses 22 anos, Fábio, não conseguiram construir nada. Pelo contrário, estão com dívidas. A esposa tem dívidas e o marido não quer nem saber do problema dela? Poxa. Como que funciona isso? Tá. Ah, não, quem fez a dívida foi você. Foi você que fez a má gestão. Então, o casal precisa ter essa cumplicidade financeira e entender que o casamento é uma sociedade onde precisa existir uma prestação de contas e como toda empresa precisa crescer financeiramente, o seu casamento também precisa prosperar financeiramente. Deixa eu só concluir que é para pegar na veia, Fábio. Só para pegar na veia, para quem está assistindo. Se você acha que tudo isso que eu estou falando é uma bobagem, é besteira, se você não quer fazer por você, pela tua esposa, faça pelos seus filhos. Quem vai pagar caro por isso lá na frente são os seus filhos. Se você não tem reserva financeira para uma emergência, Fábio, o que você está deixando para o teu filho, para a tua filha? Tá? Qual o valor moral que você está deixando? Ah, não, eu estou deixando um baita patrimônio. Amigo, não adianta deixar patrimônio. Nós temos exemplos aí de famílias milionárias aqui de São Paulo, sim, jogadores de futebol, de Fórmula 1, enfim, pessoas que tiveram tudo financeiramente e foram à ruína. Por quê? Porque não tem disciplina, não tem a gestão financeira, porque não conversam isso com a esposa, não compartilham com os filhos. Então não adianta você deixar uma herança financeira, você precisa deixar uma herança cultural, né? Você precisa deixar essa educação para os seus filhos. Quer dizer, o mais importante é a educação financeira, né? Fundamental. Você sabe que eu queria fazer uma pergunta a respeito da questão das contas conjuntas, sejam elas bancárias e das contas conjuntas no sentido de consumo. Que a gente vê que muitos atritos acontecem por conta desse tipo de tratativa. Então, por exemplo, telefone celular hoje, que é uma realidade. Todo mundo tem o seu telefone celular. Sim. Né? Aí você tem aquela questão da conta ou conjunta ou da conta individual. Então, me parece que as pessoas procuram mais a conta individual para dizer assim, você gastou mais, eu gastei menos, etc. E a mesma coisa com relação à conta bancária. Antigamente, hoje eu não sei se existe mais tanto, acredito que ainda tenha, as contas conjuntas. É marido romântico. E mulher. É romântico? É romântico ter conta conjunta. Ter a mesma conta. E aí, quando tem um problema financeiro grave, por exemplo, no banco,
na conta do casal. Suja os dois. Suja os dois. Como que fica essas questões em que o consumo é conjunto ou familiar, nos planos, por exemplo, de celular, que nem eu citei, que existem aqueles planos também familiares, e também na questão da conta do casal? Conta bancária, Fábio, individual. Sempre individual. Não é bom ter conta Conjunta não. conjunta. Por quê? Porque se um colocar o pé na jaca e sujar o nome, suja o nome do outro junto. Entendi. Tá? Então não é nada, é bonito, é romântico. Eu tendo a conta conjunta, eu demonstro confiança para minha esposa, para o meu marido. Não, você não está demonstrando isso. Você demonstra confiança compartilhando as finanças, não uma conta corrente. Tá? Agora, a questão de celulares, essas coisas, se você faz, muitas operadoras oferecem aqueles combos familiares, onde você economiza muito. Eu negocio os meus combos familiares uma vez por ano, porque existe uma grande pegadinha por trás disso, né? Ah, é? Uma vez por ano as operadoras vão falar, esse plano não existe mais, agora tem esse. Ah, tá. Né? Eles vão falar, não extinguem o existe, plano. extinguem o plano e colocam um plano novo. Então você tem que estar sempre atento, porque geralmente os planos novos são mais vantajosos que os antigos. Então, uma vez por ano, vai lá na operadora, escuta, eu fiz isso semana passada. De 350 caiu para 275 mensal. Poxa, é uma bela economia, hein? Claro que é. Aliás, multiplica por 12. você deu uma dica né? aqui no programa passado que eu anotei aqui no meu roteiro, eu levei para casa e eu fiz isso. Você falou daquela conta bancária que não pode haver, do Banco Central isso, né? Não pode haver a cobrança da taxa, né? Uma conta que você não pode haver a cobrança da taxa Conta mínima. digital. Os bancos digitais. São obrigados a fornecer uma Isso. conta que não tem custo. Sim. Não é isso? São obrigados. E eu fui fazer isso, é uma economia lascada, não? Claro que é. Agora é interessante, ninguém divulga isso, né? Mas não é interessante, né, Fábio? Não é nada interessante. E eu gostaria de saber, Marcelo, o seguinte, quais são os erros mais comuns, financeiramente falando, que os casais cometem, hein? Bom, nós estamos diante de duas doenças do século que afetam diretamente as finanças, que é a ansiedade e a depressão. A ansiedade, o brasileiro é muito ansioso e nunca pensa no amanhã. Ele quer tudo para hoje. E esse imediatismo, essa ansiedade, esse imediatismo, leva a endividamento. Vamos tomar como exemplo um imóvel, Fábio. As pessoas têm em mente que quem mora de aluguel é pobre, então eu tenho que ter casa. E para ter essa casa eu preciso fazer um financiamento. Tá. Então você vai fazer um financiamento, vamos fazer um exemplo aqui, R$450 mil. Você vai financiar um imóvel de 450 mil, pagar em 360 meses, vai dar uma parcela de R$4 mil por mês, mais ou menos. Você vai pagar nesse imóvel de 450 mil mais de R$1.200.000. Caramba. Financiamento. É muito dinheiro, né? Minha casa, minha dívida, né? É bem por aí. Tá. Tudo bem. Agora, se eu pegar, veja, eu falei que é uma parcela de 4 mil por mês. Se eu pegar metade dessa parcela e investir no Tesouro Direto, pelo mesmo período, em 1/3 desses 360 meses, eu tenho dinheiro para comprar o meu imóvel à vista. E ainda me sobra dinheiro investido na aplicação. Lá na minha aplicação ainda vai sobrar uma boa grana. Porque na metade do tempo eu consigo acumular cerca de 890 a 900 mil reais. E quanto custa meu imóvel? 450. Tem gente assistindo e vai falar, Marcelo, imóvel valoriza. Nunca que um imóvel de 450 mil vai valorizar mais 450 mil em 10 ou 15 anos. Ainda mais na pindaíba econômica que o país está. Jamais. Mas você ouviu dizer, aprendeu, você cresceu ouvindo que homem tem que comprar uma casa para a família. Então você vai lá e compra o teu imóvel e vai tomar uma decisão financeira errada no momento errado. Fábio, o imóvel é o erro mais comum das famílias. De cada 10 famílias que financiam imóveis, 7 delas não conseguem chegar ao final do financiamento. 7 delas, Fábio, perdem o imóvel para o banco. Caramba! São despejadas. Então,
Essas decisões financeiras erradas, você falou no começo do programa, na abertura, que nada na vida acontece por um acaso. É verdade. E eu também compartilho disso, Fábio. Nada acontece de repente. Tudo é consequência das suas atitudes. E atitudes financeiras erradas podem comprometer, sim, você e o futuro da sua família e até mesmo dos seus filhos. Ó, Marcelo, você falou sobre, já que estamos falando justamente do tema que eu abri o programa na reflexão, e também vendo essa questão da crise econômica que você citou, e de fato o país tem passado por situações realmente muito difíceis. Eu vejo que também as famílias têm reduzido a quantidade de filhos por conta disso. Sim. Quer dizer, tem tido cada vez menos filhos. Ter um filho sob essa perspectiva, agora que você colocou, é aconselhável nesse momento? Olha, não é. Uma criança agora requer muito planejamento. Tem um estudo recente que para você criar um filho de 0 a 22 anos de idade, já com uma família com uma renda média de R$ 4.500 por mês, tá, você vai gastar com essa criança de 0 a 22 anos mais de R$300 mil para educar, incluindo escola, faculdade. É o custo de um filho. Tá. Nos 2 primeiros anos de vida, cerca de R$28 mil, Fábio. Não tem jeito. Isso é uma família com renda média de 4.500. Para ter filho, precisa ter planejamento financeiro. Então, mas é isso que eu queria te perguntar. O brasileiro tem o hábito de planejar um filho ou isso nunca acontece? Só que não, né? Não, né? Não, imagina. Não existe Brasileiro tem o péssimo hábito de não planejar nada. Ele acha que tudo vai dar certo. Esse é o problema. É a cultura, é a nossa cultura, Fábio. É a nossa cultura, eu me incluo nisso. Tá. Nós temos o péssimo hábito de achar que tudo na nossa vida vai dar certo. Empresário, por exemplo, quantas empresas familiares, Fábio, estão sucumbindo quando a decisão da família já seria de ter encerrado aquela empresa familiar para não amargar um prejuízo ainda maior no futuro, mas não. Eles continuam pegando empréstimo, usando limite de cheque especial para tentar salvar uma coisa que já não deveria mais existir. É aquilo que o Pelé falou uma vez sobre a relação do sentimento e do profissional, quer dizer, não se olha profissionalmente para aquilo, mas se olha sentimentalmente para aquilo. Exatamente. Basicamente isso. Fábio, legal isso daí. Quando nós estamos falando de dinheiro, nós precisamos ser 100% razão. Mas nós fazemos o contrário. 100% emoção. Emoção. E, meu amigo, quando você coloca a emoção na frente da razão nas questões financeiras, é prejuízo na certa. Vamos falar sobre gravidez agora um pouquinho, Vamos Marcelo? lá. Por que uma gravidez precoce, por exemplo, que a gente tem visto muito esse tipo de situação aqui no país, pode desestruturar uma família financeiramente? E não estou falando só daquela filha que engravida, não. Estou falando do casal que muitas vezes não planeja esse filho, como falamos agora há pouco, e que, de fato, vem essa gravidez e não tem o planejamento, e aí você quer dar o melhor para o seu filho ou para a sua filha, não é? Está aqui o exemplo vivo. Você? Olha só. Não tínhamos uma gravidez planejada, mas a minha esposa engravidou. Muito bem. Tínhamos uma reserva financeira que era para outra finalidade. Graças a Deus deu para fazer a readequação para a gestação, tal. Então tudo programadinho. Aí minha esposa falou: olha, eu quero que a nossa filha nasça no hospital X. Falei, mas o nosso convênio não cobre o hospital X. Não, mas eu quero que nasça lá. Tudo bem, vamos lá no hospital ver como funciona. Fomos lá, tá, olha, o parto custa, sei lá, vamos dar um exemplo aqui, R$20 mil, com médicos e tal, R$20 mil. Falei, tá bom, você faz questão de ter a criança aqui? Vamos fechar contrato aqui. Fábio, na hora que eu li no contrato que se acontecesse alguma coisa e minha filha precisasse usar o serviço da UTI neonatal, a diária da UTI neonatal, há 10 anos atrás, custava R$3.500 a diária. Caramba! Bingo!
Minha filha nasceu prematura, de 6 meses e meio, querido. Ficou 65 dias na UTI neonatal. Nossa, mais de 2 meses. Mais de 2 meses. Fábio, por sorte, eu não fechei o contrato com esse hospital. E ela nasceu no hospital do convênio. Que a hora que eu li aquela cláusula, eu acho que Deus falou comigo, Marcelo, não assina isso. Você foi iluminado por Deus ali. Foi, eu não assinei. Então, são situações que podem acontecer e que um pai, óbvio, não vai medir esforços para salvar a sua filha. E não terminou por aí, Fábio. Não. Que Nasceu tem de mais? 6 meses e meio, a médica chegou e falou, olha, o pulmão da criança não está bem formado ainda. Tá. Você precisa dar uma injeção, que é importada. Cada injeção custa 15 mil reais. Ela vai precisar de 8 doses desse medicamento para poder formar o pulmão dela. E aí você vai fazer o quê? Pois é. Né? Então, veja, você vai usar dos recursos que você tem para isso. Por sorte, como eu falei, eu tinha reserva financeira. Sempre foi do meu hábito ter um planejamento financeiro para as coisas, ter reserva financeira. Quem tem reserva financeira tem qualidade de vida. Então, eu não precisei recorrer a banco, nem a papai, nem a mamãe, porque eu tinha o dinheiro lá. Agora, se eu não tivesse essa grana, aonde que eu ia correr, Fábio? Ou na família, ou ia me afundar em dívida em bancos e provavelmente estaria pagando até hoje essa dívida, porque foi em valor alto. Claro. E aí Então, aí estava perdido, não tem jeito. Estava perdido. Então, a questão tem que pensar muito bem hoje. Tá? Então, vai ter um filho, tal, legal. Você já tem um convênio médico? Putz, eu não tenho. Então, primeiro Tem que faz um fazer. convênio médico. Entendi. Faz um convênio médico. Mas só o convênio não é o suficiente, porque no caso da minha filha, veja, precisou de um medicamento que o convênio não ia cobrir, precisaria entrar com uma ação na justiça para conseguir, enfim. Então, tem situações que você tem que chegar junto financeiramente, Fábio, e tem que estar preparado para isso. Então, se você quer ter realmente um filho, faça o planejamento financeiro adequado para isso. Olha, tem uma pergunta que não fala sobre a questão familiar, mas veio aqui da Priscila, lá do Rio Grande do Sul, e que eu acho que é interessante a gente responder, porque muitas pessoas que estão passando por essa crise deixaram ou perderam os seus empregos e foram para a economia informal. Ela diz que tem um pequeno negócio e que esse negócio, ela não diz o que é, né, exatamente, mas ela diz que, infelizmente, ela se afundou em muitas dívidas porque ela foi pagando o limite do cheque especial, não conseguiu sair mais. Se você tem alguma dica para ela de como que ela faz para sair desse buraco sem fundo, ela escreve assim, buraco sem fundo. Um beijo para você, Priscila, e a todos aí do Rio Grande do Sul. Obrigado pela participação no nosso programa. Pode falar? Pode, a solução? Por favor. Não vão tirar o programa do ar? Acho que não. Não. Depende do que você for falar. Para de pagar o banco. Para de pagar o banco? Para de pagar o banco. Oh, meu Deus do céu. Suspende o pagamento, não adianta ficar pagando juros, tá? Fábio, é uma coisa que quando eu falo para as pessoas ficam chocadas. Pô, o Marcelo Segredo fala para as pessoas serem caloteiras? Não. Não. A questão é, não adianta você ficar alimentando o banco com juros. A sua dívida não vai terminar nunca. Por que isso, Marcelo? Porque os juros são compostos. Cheque especial, Fábio, hoje está cobrando aí mais de 500% ao ano de juros. Tá. Ou seja, cartão de crédito. Tem cartão de crédito cobrando mais de 1000% ao ano. Tá. Entrou numa dívida dessa, dificilmente você vai sair. Aí chega o gerente do banco e fala, olha, vem cá, que você é meu amigo. Então, a gente vai fazer o seguinte, eu cobro 15% ao mês de juros no cheque especial, eu vou fazer esse empréstimo aqui para você, vou te cobrar 6% só. E ele vai jogar uma parcelinha que cabe no teu bolso. Legal. Mas são quantas parcelas? 48, 60, 72, 120 meses. Se eu for fazer o cálculo dessas parcelas na linha do tempo, com a taxa de juro menor, vai dar na mesma que ele estava cobrando no cheque especial, ou até mais. Qual seria a solução? A solução é parar de pagar essa dívida. O dinheiro que você dava de juros, você faz a reserva desse dinheiro, tá? Então, veja, eu falo para parar de pagar o banco, mas eu mando guardar o dinheiro, tá? Vai investir esse dinheiro da forma adequada para ele ter uma rentabilidade acima da inflação e lá na frente você vai pagar essa dívida do banco à vista.
Uma coisa que o pessoal não sabe, agora o programa sai do ar mesmo, é o seguinte. Uma dívida de 10 mil, Fábio, hoje no cheque especial, tá? Se eu ficar 1 ano sem pagar essa dívida, ela vai para 100 mil reais. 100 mil reais? 100 mil reais. Meu Deus Por do quê? céu. Porque nesse 1 ano que eu fico sem pagar, o banco coloca o máximo de juros que ele pode. Só que no final desse 1 ano, o que o banco vai fazer? Todo prejuízo eu posso deduzir do meu imposto de renda. Entendi. Então o banco chega, olha, Receita Federal, tive um prejuízo de 100 mil, então eu vou deduzir 26, o banco paga 26% no imposto de renda, 26,22. Então, 26% de 100 mil dá quanto? 26 mil reais. Quanto que era a sua dívida lá atrás? 10 mil. Então ele recupera da própria dedução do imposto de renda dele, Fábio, o dinheiro que você pegou emprestado lá na frente, lá atrás. Tá? É muito comum a gente ver o seguinte, você se deparar com pessoas que falam, nossa, eu devia 100 mil e quitei por 10 a minha dívida. Por quê? Porque você deu o tempo do banco fazer essa manobra fiscal e fazer a dedução do imposto de renda. Tá? Então, guardando o dinheiro, depois chega Guarda lá o e negocia dinheiro, com o vamos banco. lá e quitar essa dívida à vista. Tá certo. E tem mais, não é o Marcelo Segredo que está mandando parar de pagar a dívida, tá? Se você chega no gerente do banco e fala, olha, eu estou devendo, o que a gente pode fazer? Você está lá pagando os juros do cheque especial todo mês, pagando um empréstimo, enfim. O gerente fala para como você está em dia aqui com a gente, eu não posso fazer nada. Você tem que ficar inadimplente para o banco abrir uma proposta de negociação. Gente, o banco dá a letra. Pare de pagar que eu negocio. Entendi. E as pessoas não entendem. As pessoas têm medo de ficar com o nome negativado, porque não pode fazer um carnezinho no final do ano para comprar presente. Não é por aí, Fábio. Olha, cuidado que nós estamos no final do ano, né? Já quase é. Natal. Aí todo mundo vai entrar numa prestaçãozinha, não tem jeito. Aproveitando que nós estamos no final do ano, Fábio, a maioria das pessoas usam o 13º para quê hoje? Para pagar dívida. Pois é. Antigamente, a coisa de 20 anos atrás, não. 13º servia para quê? Para as comemorações, para as festas de final de ano. Hoje não, é para pagar a dívida. Marcelo, obrigado, viu, pela Mas já? sua presença. Acabou o nosso Acabou. tempo. Mas você tem um curso de finanças para casais, não tem? Tem um curso de gestão financeira familiar. Como é que faz para encontrar você? marcelosegredo.com.br. Só entrar no site. Só entrar no Marcelo site. Segredo tá na tela ali, ó lá. Ó. marcelosegredo.com.br. Legal. Marcelo, Grande um abraço. bom Natal para você. Obrigado por ter vindo ao nosso programa, Grande viu? abraço a todos.